trabalho ele é definitivo, né? Então, a inclusão produtiva, ela traz o conceito da geração de renda através do trabalho, mas com qualidade, com perenidade, de forma duradoura, né? Para que a gente possa ter vida decente, vida digna para essas pessoas que estão subindo. E acabar com essa questão da desigualdade também, né, vereadora Sandra? A senhora sempre traz nos seus discursos na tribuna ali, nas sessões plenárias, projetos que têm tudo a ver com isso, né? Você sabe que um cuidado do nosso mandato é a gente está sempre com o olho na questão das ODSs. Cada um dos nossos projetos são pensados de forma a atender os objetivos de desenvolvimento sustentável e, com isso, colaborar aí na questão das metas. Quando a Aline fala, ela fala com muita propriedade, né? Foram 7 anos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ajudando a preparar, inclusive, as pessoas para irem para o mercado de trabalho. E a gente, dentro do nosso mandato, de igual forma, né? Principalmente eu que atuo na área mais periférica de São Paulo. Então, é gerando oportunidades através de capacitação, né? É abrindo oportunidades. Por exemplo, aqui na Câmara Municipal, nós assinamos um termo de cooperação com a Associação Nacional de Administração, onde jovens poderão vir para cá estagiar, quando deveriam estar nas empresas, né, pelo jovem aprendiz, mas as empresas pagarão e a Câmara Municipal é que será o lugar de desenvolvimento, de aprendizado desses jovens. Também é uma forma de contribuir aí com toda essa cadeia. Então, e a vereadora falou dessa questão de dar esse tipo de oportunidade, né? Citou também a questão de preparar essas pessoas para poderem atuar nisso, mas tem muito mais, né, Aline, com relação a isso? Tem, por exemplo, propiciar com que essas pessoas sejam empreendedoras, tem a questão do microcrédito. Dá uma geral para a gente do que é possível. A Sandra faz um trabalho muito bonito nas periferias de São Paulo, que é justamente onde as pessoas são vulneráveis, acompanha há muitos anos, o trabalho dela é muito bonito. Mas, assim, a sociedade toda tem que se unir, né? Quer dizer, a vereadora faz a parte dela, as empresas têm que fazer a sua parte, né? O poder executivo tem que fazer a sua parte. Na verdade, a gente precisa de um grande pacto pela inclusão produtiva na sociedade, né? Especialmente para os jovens, como a Sandra falou, né? E aí, o que a gente pode ter? A gente pode ter o acesso ao mercado de trabalho tradicional, né? Famosa carteira de trabalho e tal, e isso pode ser dado de diversas formas, o próprio jovem aprendiz é um caminho para isso. Mas a gente pode estar falando, e muitas vezes a gente está falando, sobre o empreendedorismo. Especialmente o empreendedorismo por necessidade. Porque, veja bem, empreendedorismo por oportunidade é quando você identificou um nicho, uma oportunidade, planejou, se estruturou, guardou um dinheiro, investiu, você montou o seu negócio porque você viu uma oportunidade. Mas a grande maioria das pessoas vulneráveis, e quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente está falando delas, é o empreendedorismo por necessidade. A pessoa que começou a empreender porque ela não tinha outro caminho para gerar renda. E essa pessoa, ela não tem meios, ela não tem conhecimento, ela não teve uma educação financeira, ela não tem como investir. Então, esse empreendedorismo por necessidade, que é justamente o que os programas públicos, que as emendas parlamentares, as iniciativas da vereadora fazem, é dar meios para que essa pessoa que começou por necessidade, sem ter condições, possa ir desenvolvendo formas de fazer o seu negócio dar certo. Quer dizer, ela pode ter começado sem muita estrutura, mas ela vai recebendo apoio para que essa inclusão dela seja efetiva e duradoura e vire uma empreendedora de sucesso. Você sabe que eu queria até só acrescentar, você pega tudo isso daí que a Aline falou, o trabalho que a gente tem no mandato, a gente tem uma parceria muito boa, muito importante, mas veja, tudo isso que a gente faz, isso pode ser feito no setor público, no privado e no terceiro setor, né? E eu vou usar a própria Aline como exemplo, porque antes mesmo da vereança, a Aline era uma empreendedora, uma empresária, Orbis. É isso mesmo. Orbis. Lembrou o nome da minha empresa. A empresa era Orbis. E eram projetos incríveis. Se elegeu vereadora, seguiu nos projetos, só que dessa vez pelo Legislativo. Foi para a Secretaria, o Executivo Municipal. E hoje é presidente da Impulso Brasil, que continua fomentando todo esse tipo de ação e é o terceiro setor. Ou seja, não existe desculpa para as pessoas não ajudarem. É isso aí. Não, e ambas vislumbraram, né, um segmento importante de se investir com projetos, com possibilidades através de leis mesmo. E é importante, por exemplo, você, Sandra, sempre traz aqui para o plenário as várias questões de mulheres que se dedicam à gastronomia ou mesmo aos trabalhos manuais. Isso tudo faz parte disso, né? Faz. É o que a Aline falou. E no nosso caso, a grande maioria, eu diria que 95% ou até mais,
estão nessa questão do empreendedorismo por necessidade, não pela oportunidade. E a gente identificou isso principalmente pelo território que a gente atua e mais ainda na ocasião da pandemia. Então, você trazer, por exemplo, a questão da gastronomia, da beleza, era uma forma assim mais fácil, mais palpável para essas pessoas empreenderem. Não que não existam outras formas, mas essas eram as mais diretas, encontrar caminhos. Agora, o que é de fato sustentável, né? Porque hoje todo mundo quer falar de sustentabilidade, né? Porque tem que ter sustentabilidade, parece que virou um discurso fácil até. Agora, é interessante a gente aprofundar um pouco mais nisso, né? E nesse caso, essa inclusão tem tudo a ver com sustentabilidade. Tudo a ver. Né? Na verdade, Elis, quando você fala dos ODS, você não está falando só de temas ambientais, né? Nos ODS você traz muitos temas ligados a trabalho e renda, a gênero, a educação, né? Claro que você tem ali também todos os ODS relacionados às mudanças climáticas, à vida terrestre, à vida marinha, mas a gente está falando também do social, a gente está falando de uma sociedade que se sustenta, né? O que é o que se sustenta? É o que se mantém. Não dá para continuar, né? Não tem futuro se não tiver determinados padrões para a sociedade, sejam eles ambientais, sejam eles sociais. Por exemplo, uma sociedade onde as pessoas não geram renda, ela é insustentável. Né? Quer dizer, eu sou super favorável a programas de transferência de renda para as pessoas que estão numa situação difícil, mas assim, é insustentável você ficar pagando bolsa o resto da vida. Isso tem que ser um mecanismo emergencial. E a partir do momento que a pessoa foi resgatada, ela continua se sustentando. Então, a sustentabilidade econômica também é muito importante, né? E nos ODS, na verdade, o trabalho e renda, eles estão em vários ODS. Você pega o ODS 1, né, que é a erradicação da pobreza, tem tudo a ver com o trabalho. Você pega o ODS 10, que é a redução das desigualdades, tem tudo a ver com o trabalho. Você pega o ODS 4, que é a educação, ali tem qualificação profissional. Você pega o ODS 5, que é gênero, a gente está falando de mulheres se inserirem no mercado de trabalho. E claro, aí você traz o 8, né, que é o crescimento econômico, você traz o de indústria. Então, na verdade, a atividade econômica, ela permeia vários segmentos. E também, nós vamos falar daqui a pouco, a questão da sustentabilidade ambiental, porque trabalhar com temas ambientais tem tudo a ver com o futuro, né? São as profissões do futuro. Aliás, vereadora, em 2015 a gente teve aquela famosa agenda, né, organizada pela ONU para chegar em 2030 com tudo aquilo que foi definido ali e tal, né? Foi um marco, a gente não pode deixar de dizer que foi um marco, porque foram muitas adesões de vários chefes de Estado e tudo mais, né? Agora, você acha que o tempo foi suficiente para implementar as metas todas que foram sugeridas? Qual a sua avaliação? Bom, vamos lá, né? Talvez o tempo tivesse sido suficiente, talvez, e aí vocês vão me entender. Existe uma série de fatores que podem ampliar, que é o que a gente percebe que vem acontecendo, né, o tempo de implementação, como, por exemplo, o que a gente tem muito, e infelizmente aqui, é a ausência da continuidade de políticas públicas. Quando você tem alternância de governo, não é problema. Mas quando na alternância as políticas públicas que estão sendo implementadas, que estão a caminho, que já foram estudadas, são paralisadas por conta de bandeiras partidárias, isso interfere. Então, por isso que eu acho que o tempo, talvez, até porque ninguém teria dado um tempo desse se não tivesse estudado que era possível. Mas aqui no nosso caso, a interrupção da implementação de políticas públicas, a sequência, eu acho que é um fator que atrapalha, né? E que talvez por isso não se consiga alcançar na totalidade. Nas áreas que a senhora tem atuado, né? Usando esse termo da questão da vulnerabilidade, como é que tem sido isso? Aqui para a gente é mais difícil ainda, né? Quando a gente entra nas áreas de favela ou comunidade, como queiram chamar, né? Alguns preferem favela, outros comunidade. Aí se torna mais difícil, porque você vai falar da erradicação da pobreza, você vai falar da erradicação de algumas doenças, você vai falar da questão de emprego. Como que você vai, por exemplo, desenvolver economicamente determinadas áreas se não há um investimento direto ali? Eu vou citar um exemplo da Brasilândia, que os próprios moradores do nosso território reconhecem que nesses últimos 4 anos há um investimento
no território, em termos de infraestrutura, como nunca houve antes. A Brasilândia é um bairro novo, 77 anos. Mas, infelizmente, ele não era visto, né? Então, por isso que eu falo, políticas públicas que foram interrompidas, começa, para. Hoje, muita coisa está acontecendo ali. Então, a partir de implementação, de aplicação de recursos em infraestrutura, você vai conseguir ir avançando em outras pautas das ODS. Né? Eu acho que tem uma coisa importante também, se me permite, vereadora, acho que a vereadora tem razão, né? As políticas públicas, os investimentos, a continuidade, mas assim, para as coisas darem certo, tem que ser um compromisso de toda a sociedade, a gente já falou aqui. Então, você tem um grande problema no financiamento das ações de desenvolvimento sustentável, né? Tanto do ponto de vista de empresas, quer dizer, tem empresas que preferem poluir do que gastar um pouquinho mais para não poluir. Quer dizer, tem jeito, né? Você vai acumulando essa situação. Tem empresas que preferem pagar menos para ter mais lucro do que incluir. Então, assim, as empresas também têm que ter esse compromisso, né? E hoje está claro que o tema do financiamento do desenvolvimento sustentável é um grande desafio. A gente vai falar sobre COP também, né? A gente tem aí todos os anos essa discussão das COPs que acontecem e um dos grandes temas em COP é financiamento. Quem vai pagar essa conta? Né? Então, tem essa questão. E, por fim, não vamos esquecer também que a gente viveu uma pandemia, né, que entre 2015 e 2030, você teve aí, a gente está agora com 5 anos de pandemia, mas tem alguns impactos que ainda estão aí. Então, houve uma ruptura de determinados processos de investimento, determinados processos de adaptação da sociedade e um retrocesso. Então, de fato, por várias razões, esses 15 anos não foram suficientes. Mas a gente não pode perder esse senso de urgência, né, Elis? Bom, a gente vai fazer um breve intervalo agora, o papo está muito bom e a gente continua daqui a pouquinho. Vamos retomar essa conversa com a vereadora Sandra Santana e também com essa que é uma especialista em inclusão produtiva e sustentabilidade, Aline Cardoso.